Numa tarde comum, em algum ponto do Golfo Pérsico, um navio-tanque mercante carrega cerca de 2 milhões de barris de petróleo bruto por um trecho de água tão estreito que quase se poderia atirar uma pedra de uma margem à outra. Quase, porque de um lado fica o Irão e do outro fica tudo aquilo que o Irão quer ameaçar. O Estreito de Hormuz tem 33 quilômetros de largura no seu ponto mais apertado. E naquela tarde específica, um míssil está prestes a partir de território iraniano em direção a um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos. O que acontece nos 4 minutos seguintes nunca chegará à primeira página dos jornais. Mas diz tudo sobre onde o próximo grande conflito poderá de fato começar e por que é que a Marinha americana tem estado silenciosamente a preparar-se para exatamente este cenário há mais de 2 décadas. Para perceber por que é que este pedaço de água tem tanto peso, é preciso recuar e ver o panorama completo. Todos os dias, cerca de 20% do abastecimento mundial de petróleo atravessa o Estreito de Hormuz. Estamos a falar de 17 a 21 milhões de barris, gás natural liquefeito, petróleo bruto, produtos refinados. Se vem dos estados do Golfo, tem de passar por aqui. Não existe alternativa por oleoduto, não existe uma segunda rota. É este caminho ou nenhum. A Arábia Saudita, o Iraque, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, toda a sua economia de exportação passa por este único ponto de estrangulamento. Se o estreito fechar, mesmo que seja por 72 horas, os preços do petróleo disparam globalmente, os seguros dos navios-tanque sobem a pique, as empresas de transporte marítimo recuam, as cadeias de abastecimento congelam e os governos que dependem dessas exportações de energia começam a fazer cálculos muito diferentes. O Irão sabe isto, o Irão sempre soube isto, e durante décadas, toda a sua estratégia militar na região foi construída em torno de uma ideia simples mas perigosa. Não é preciso derrotar os Estados Unidos para ganhar. Basta tornar o custo de operar aqui suficientemente elevado para que deixe de valer a pena. Isto não é um bluff, é uma doutrina. E tem vindo a desenvolver as ferramentas para a executar pelo menos desde os anos 80. Aqui está algo que muitas vezes passa despercebido nestas discussões. O Irão não está a tentar combater a marinha americana em mar aberto. Isso seria suicida. Tem uma marinha, mas não é uma força de águas profundas capaz de desafiar um grupo de ataque de porta-aviões em alto mar. O que tem, em vez disso, é um conjunto de ferramentas assimétricas altamente especializadas, desenhadas para um ambiente específico, águas costeiras rasas e congestionadas. Exatamente o tipo de água que se encontra no Estreito de Hormuz. Lanchas de ataque rápido, táticas de enxame, minas, baterias de mísseis costeiros, drones e cada vez mais mísseis antinaval. Alguns deles bastante sofisticados. O míssil que é disparado na nossa história parte de um dos sistemas de mísseis antinaval de costa do Irão. Não são armas primitivas. O Irão investiu fortemente nesta categoria, desenvolvendo e adquirindo mísseis com cabeças de radar ativo, capacidade de manobra e perfis de voo rasante sobre a água, o que significa que voam muito baixo para evitar a detecção por radar até ao último momento possível. A ideia é disparar de uma posição costeira dissimulada, dar ao alvo o mínimo de aviso possível e saturar as defesas com vários projéteis para que pelo menos um passe. No papel, é uma estratégia inteligente contra um navio comercial sem defesas. Contra um navio de guerra americano, o cálculo é muito mais complicado. E naquele dia, quem quer que tenha tomado a decisão de carregar no gatilho ou não compreendeu isso completamente, ou simplesmente não se importou. O navio em questão é um cruzador de mísseis guiados a operar como parte de um grupo de ataque de porta-aviões em trânsito pelo estreito. Não está ali por acidente. A presença do grupo de ataque nesta região é deliberada, uma demonstração de força num período de tensão elevada em torno de sanções, negociações nucleares e uma série de incidentes envolvendo assédio a navios-tanque nas semanas anteriores. O cruzador mantém os turnos de vigilância padrão, nível de ameaça elevado, radar ativo, sistemas de combate totalmente tripulados. A tripulação deste navio tem estado a treinar cenários de defesa antimíssil durante meses.
porque nesta parte do mundo isso não é um exercício hipotético. No momento em que o míssil é lançado da costa iraniana, o radar do cruzador não detecta o míssil imediatamente. O que detecta primeiro é o radar de controle de tiro do lado iraniano a ficar ativo. As emissões que um radar produz quando está a rastrear um alvo e a guiar uma arma. A isto chama-se lock de radar. E quando o sistema de guerra eletrônica do navio detecta todos os alarmes no centro de informação de combate se acendem. O relógio começa aí, não quando o míssil está no ar, mas quando o radar faz o lock. Isto é, na verdade, intencional. O sistema de guerra eletrônica que a maioria dos navios de superfície americanos transporta foi especificamente desenvolvido para detectar essas emissões de radar e classificá-las antes de a arma ser sequer lançada. Ganha-se segundos, e na defesa antimíssil, segundos são tudo. O míssil é lançado, mergulha abaixo, rasando a superfície a algures entre 20 e 50 metros de altitude, voando em direção ao navio a velocidade subsônica. O radar do cruzador, o grande radar de arranjo fixo que alimenta o sistema de combate Aegis, adquire-o em segundos. O rastreamento surge em todos os ecrãs do Centro de Informação de Combate. A classificação acontece quase instantaneamente. Míssil antinaval aproximando-se. Tempo de impacto, menos de 4 minutos. 4 minutos parece muito tempo. Não é. Nesses 4 minutos, a tripulação tem de confirmar que o rastreamento é real e não um alarme falso. Tem de classificar a ameaça corretamente. Tem de decidir a resposta. Tem de autorizar o uso de armas e o sistema tem de executar. Cada um desses passos envolve seres humanos a tomar decisões sob pressão, com informação incompleta e com a consciência de que errar em qualquer direção tem consequências sérias. Disparar sobre uma aeronave civil cria um incidente internacional. Esperar demasiado num míssil real e o navio é atingido. O sistema de combate Aegis foi construído especificamente para comprimir esse ciclo de decisão. Consegue rastrear centenas de alvos em simultâneo, priorizar ameaças por gravidade e apresentar soluções de tiro à tripulação num formato desenhado para decisões rápidas sob estresse. Não toma a decisão, mas faz tudo o que pode para garantir que o ser humano que a toma tem o que precisa. O comandante autoriza o engajamento. O míssil SM-2 é lançado do convés dianteiro do cruzador numa nuvem de fumo e exaustão de foguete, acelerando para velocidades supersônicas quase imediatamente. Estes mísseis foram especificamente concebidos para a missão de guerra antiaérea. São guiados pelo sistema Aegis através de uma ligação de dados, o que significa que o cruzador está essencialmente a dirigir o míssil em direção ao alvo em tempo real, atualizando a sua trajetória enquanto tanto o interceptor como a ameaça manobram. O míssil iraniano está a manobrar. Os mísseis antinaval de voo rasante têm frequentemente fases de guiamento terminal em que fazem correções de curso finais para complicar a interceptação. Não é pensamento autônomo, é comportamento programado, mas significa que uma solução de interceptação simples não vai funcionar. O SM-2 tem de antecipar o alvo, tendo em conta onde o míssil estará, não onde está. A interceptação acontece a cerca de 2 km do casco do cruzador. Um míssil, uma interceptação, limpa. O campo de destroços cai no estreito e o cruzador continua o seu trânsito. A sequência inteira, da primeira detecção do lock de radar à interceptação, durou 4 minutos e 11 segundos. E é aqui que as coisas ficam estrategicamente interessantes, porque a história não termina com uma interceptação bem-sucedida. A Marinha Americana não se limita a absorver um ataque de míssil e a continuar a navegar como se nada tivesse acontecido. Não é assim que a dissuasão funciona. Se deixa um ataque sem resposta, acaba de dizer a todos os atores da região que o custo de disparar contra navios americanos é zero. É uma mensagem que não se pode de forma alguma enviar. Minutos após a interceptação, o comando do grupo de ataque já está a coordenar uma resposta. A localização do local de lançamento do míssil é conhecida. O radar de controle de tiro que fez o lock ao cruzador foi rastreado durante todo o engajamento. O sistema Aegis registrou tudo: frequência, forma de onda,
posição, a assinatura completa. Não há ambiguidade sobre a origem do disparo. Aeronaves de combate do porta-aviões já estão no ar. Foram lançadas como parte de uma postura defensiva padrão quando o alerta soou. Agora tem uma missão diferente. O ataque ao local de lançamento é autorizado. 2 aeronaves, munições de precisão. O alvo é o lançador de mísseis móvel que disparou o projétil. Os lançadores móveis são um problema de alvejamento notoriamente difícil. Movem-se, escondem-se debaixo de redes de camuflagem, confundem-se com o terreno civil, mas os que disparam revelam a sua posição, e este não teve tempo de se reposicionar antes de as aeronaves estarem sobre ele. O lançador é destruído. Um segundo sistema de mísseis, posicionado nas proximidades, identificado pelas aeronaves durante a aproximação, é também eliminado. O ataque de retaliação completo demora menos de 20 minutos desde o lançamento do míssil original até ao regresso das aeronaves ao porta-aviões. Recue do fio temporal por um momento e reflita sobre o que este engajamento realmente demonstra. Porque há várias camadas aqui que não chegam à maior parte da cobertura destes incidentes. Primeiro, a tecnologia funcionou. O sistema Aegis, o SM-2, a capacidade de engajamento cooperativo que liga todos os navios do grupo de ataque. Tudo funcionou exatamente como projetado. Isso não é pouca coisa. Estes sistemas custam quantias enormes de dinheiro e levam anos a desenvolver e integrar. Quando funcionam num engajamento real contra uma ameaça real, validam décadas de investimento. Mas segundo, e esta é a parte que importa mais estrategicamente, a resposta funcionou como dissuasão. O custo de disparar aquele míssil foi imediato, preciso e significativo. O lado iraniano perdeu o lançador, perdeu um segundo sistema, não ganhou nada. A dissuasão só funciona quando as consequências de uma ação são claras e credíveis. A presença da Marinha Americana no Estreito de Hormuz não é apenas uma questão de projetar poder. É uma questão de manter uma mensagem consistente. Opera neste espaço de forma hostil e nós respondemos em conformidade. Cada vez que essa mensagem é testada e a resposta é rápida e proporcional, o cálculo da dissuasão é reforçado. A terceira coisa que este engajamento demonstra é até que ponto a batalha se deslocou para o domínio eletrônico. O lock do radar de controlo de tiro foi detectado antes de o míssil ser lançado. O SM-2 foi guiado por ligação de dados durante todo o seu voo. O local de lançamento foi identificado através de informações de sinais. Nenhuma das decisões críticas neste engajamento foi tomada sem uma camada de dados por baixo. Os sensores, as redes, o processamento. Essa infraestrutura invisível é o que tornou tudo o resto possível. Nada disto significa que o problema está resolvido. Se alguma coisa, incidentes como este ilustram exatamente o quão volátil o Estreito de Hormuz continua a ser e com que rapidez um ponto de tensão regional pode escalar para algo mais sério. O cálculo do Irão não mudou fundamentalmente. Ainda tem todos os incentivos para contestar a presença naval americana nesta região. Ainda tem a geografia a trabalhar a seu favor. E não estão parados. Continuaram a desenvolver mísseis de maior alcance, drones mais sofisticados e táticas especificamente concebidas para sobrecarregar os sistemas de defesa pontual através do puro volume de fogo. A vantagem da Marinha Americana em qualquer engajamento individual é significativa, mas a competição estratégica mais ampla é um confronto contínuo e desgastante entre uma ofensiva que continua a sondar as lacunas e uma defesa que tem de ser perfeita em todas as ocasiões. É um fardo assimétrico e é um fardo com o qual a Marinha vive de cada vez que um grupo de ataque atravessa o estreito. Não houve declaração oficial depois deste incidente. Raramente há. Segurança operacional, considerações diplomáticas, o desejo de não escalar. Há uma dúzia de razões pelas quais estes engajamentos não chegam aos noticiários da noite. Mas acontecem com mais frequência do que a maioria das pessoas percebe. E cada vez que um deles corre, como correu este, o míssil interceptado, o local de lançamento destruído, nenhum marinheiro americano ferido, o porta-aviões a continuar o seu trânsito, representa o resultado de milhares de horas de treino,
milhares de milhões em investimento e um sistema construído especificamente para o pior momento possível. O Estreito de Hormuz ainda está aberto. Os navios ainda passam por ele. Isso não é um acidente,